A Advocacia Geral da União atendeu a um pedido da Polícia Rodoviária Federal e vai entrar com uma ação de interdito proibitório para garantir o livre trânsito da população nas rodovias durante o Carnaval. Qual o limite de ir e vir? E até onde vai o direito à manifestação em rodovias federais e estaduais? Atrapalha porque nós temos os horários corridos, o horário certo de fazer, a gente acaba chegando atrasado, entendeu? Atrasa muito. Não tem como passar em lugar nenhum. Você fica preso no trânsito. Trabalha muito, ué. Não tem jeito de passar, ué. Aí atrapalha tudo da jeito. Você não pode ir para lugar nenhum. O assunto voltou à discussão na semana passada, depois que 150 funcionários do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro fecharam por mais de 1 hora as 2 pistas da ponte Rio-Niterói. Os manifestantes protestavam contra a falta de pagamento de salários, atrasados há 3 meses. O protesto gerou engarrafamento. Policiais rodoviários federais precisaram conter motoristas contrários à manifestação. Atendendo a um pedido da Polícia Rodoviária Federal, a Advocacia Geral da União entrou com uma ação para garantir o livre acesso da população à ponte Rio-Niterói. Os procuradores entenderam que a Constituição garante a manifestação em locais públicos, desde que as autoridades competentes sejam avisadas com antecedência, o que não teria ocorrido. O Código de Trânsito diz que nenhum evento pode interromper a circulação sem permissão do órgão responsável. Mande um ofício para o posto da Polícia Rodoviária Federal, para o posto do Detran, do DR ou do DNR, e lá você comunica, vou fazer a manifestação no domingo. A autoridade vai receber e você vai ter o direito garantido de fazer a manifestação. A decisão é exclusiva ao período de Carnaval, mas abre precedente para que outras ações semelhantes possam ser tomadas no futuro. Permite que antecipadamente cumpra-se o Código Brasileiro de Trânsito e os manifestantes que quiserem fazer isso possam avisar com antecedência aos poderes públicos para que, por exemplo, a polícia vá ao local e prepare o local, permitindo que ocorra a manifestação. O descumprimento da decisão pode acarretar multa equivalente ao valor de uma infração leve, de acordo com o Código de Trânsito, além de multa diária a ser definida pelo juiz. Podem ser responsabilizados administrativa e judicialmente. E também a própria decisão de interdito proibitório, se obtiver a decisão do juiz, de fato, fazendo o interdito, ele pode combinar multa no próprio processo judicial. Então, independentemente de multa administrativa, pode ter uma multa processual que a AGU pode executar contra quem está fazendo a manifestação. E para falar mais sobre o assunto, nós temos aqui no estúdio da TV Justiça o advogado especialista em Direito Civil, Marcos von Glen, a quem eu agradeço pela presença aqui. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, eu que agradeço. Doutor, nós temos uma situação curiosa pelo fato de que nós estamos passando agora exatamente por um período que há também uma ocupação das ruas, digamos assim, só que do ponto de vista cultural por conta do Carnaval. Tanto na situação referente a essa situação presente, quanto também nestas manifestações, nós temos um conflito de direitos fundamentais também, de certa forma, certo. Direito de manifestação e direito de ir e vir? Certo. Quer dizer, nesse caso, é exatamente isso, tem esse conflito entre esses dois direitos. No caso do Carnaval, é um pouquinho diferente porque é previamente combinado com as autoridades. Então, basicamente, eles fecham algumas rodovias ou então pistas, mas todos têm já a ciência de que estará fechado e que você pode fazer um trajeto diferente, né? Nesse caso das rodovias, por exemplo, e das manifestações, inclusive nestes casos recentes, em que houve uma ocupação repentina, inclusive com colocação de pneus, obstáculos, o que é que diz a letra da lei em uma situação como essa? Pois é, nesse caso, todos têm direito a realizar a greve, desde que não haja abuso. Isso está no artigo 9º da Constituição Federal. E também, no caso, tem também o direito de ir e vir, também, que está no artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal. Nesse caso, quando há conflito e quando um extrapola o seu âmbito, realmente tem que ter interferência judicial, né, que foi o caso que está sendo tratado agora. Né? Existe uma questão toda vez que envolve essas situações, inclusive que envolve uma grande quantidade de pessoas e ânimos acirrados, que é a questão do que diz a lei e também a questão da atitude que a pessoa pode tomar. Então, fazendo uma análise dessas duas situações. Se eu estou, por exemplo, chegando aqui na esplanada dos ministérios mesmo, como já aconteceu, é possível que eu esteja com um horário e não houve nenhuma comunicação prévia e eu vou ficar bastante
bastante irritado com relação até para chegar aqui na TV Justiça. É melhor ter calma e esperar a atitude das autoridades em relação àquela manifestação. Com certeza. Se não tiver como contornar, infelizmente eu aconselho a aguardar, acalmar a situação. Né? O direito daquela pessoa que, porventura, ele esteja sendo atacado pelo fato de ela não poder ter essa mobilidade garantida, se ela tiver um excesso de exação, essa situação pode se inverter. Lógico, com certeza ela pode responder civilmente e criminalmente, dependendo da hipótese. Né? E o que pode ser feito em termos de comunicação às autoridades e com base na lei? Basicamente, boletim de ocorrência. Né? Por exemplo, se você estaciona em algum lugar e alguém vai lá e depreda seu carro, boletim de ocorrência e, posteriormente, essa pessoa ela vai responder civilmente e criminalmente. Né? Vamos voltar para o Carnaval, então, que já é uma manifestação de alegria e, normalmente, as pessoas estão cientes que em determinado local, a passagem do bloco ou algo assim. Se a pessoa se ver em uma situação que o carro possa ser depredado, isso não é manifestação cultural. Lógico que não, até porque ele vai estar excedendo ao seu direito de manifestação e de, basicamente, no caso também de greve, nas outras situações. Mas é lógico, a manifestação é a expressão de liberdade. Então, assim, se a pessoa ela passa para agressão ou então para depredação, isso efetivamente ela está extrapolando o seu direito. Né? E está já avançando o direito de outrem. Boletim de ocorrência, automaticamente. De ocorrência. Exatamente. Vale a pena, por exemplo, em determinadas situações, claro que estamos falando de casos extremos, por exemplo, registro fotográfico da situação do próprio carro, talvez até testemunhos, a própria filmagem, até de repente de atitudes, a pessoa dentro do carro, hoje em dia existe essa facilidade, um telefone celular registrando aquela situação, também tudo isso é válido como prova. Exatamente, o máximo de provas que você conseguir obter, melhor, boletim de ocorrência, testemunhas, fotos, filmagem, então isso tudo facilita posteriormente uma ação criminal ou civil. Né? Uma situação muito comum que temos visto até nas imagens, nas manifestações fora de carnaval, nessas manifestações públicas, em que há o impedimento da passagem das pessoas, principalmente dos carros. Às vezes nós vemos algumas pessoas que, independente de paciência ou não, tentam furar o movimento, subindo no canteiro, fazendo algum atalho, alguma coisa desse tipo. Existe perigo colocado nessa situação e alguma ilegalidade que possa ser detectada caso a pessoa tente fazer isso? Olha, sim, infelizmente a pessoa ela pode estar sujeita também a infrações de multas. Né? O ideal seria que não houvesse o bloqueio, mas infelizmente assim, você não pode contornar uma prática ilícita, também não te dá o direito de praticar também o ilícito. Então, infelizmente, todo mundo que fizer um trajeto diferente que não seja permitido pode sofrer consequências administrativas e civis também, né, caso tenha algum dano. Forçar a barra com o carro, nem pensar, né? Não. Infelizmente não. Agora, e essa questão do aviso prévio de manifestações? Como, aliás, acontece na letra da lei, inclusive em todos os países democráticos. Essa questão do aviso prévio, ela é extremamente importante. Isso está previsto em lei? Está no Código de Trânsito Brasileiro, né? Ele estabelece que a rodovia, então pista, ela não pode ser bloqueada desde que não seja comunicado previamente, né? Então, tem previsão sim legal. Vamos falar um pouquinho mais a respeito desses aspectos que estamos abordando não só do ponto de vista do carnaval, mas das manifestações que acontecem na rua, que existe uma série de consequências para todas as pessoas. Bom senso é absolutamente necessário, o acompanhamento da letra da lei. Eu peço um pouquinho de paciência, nós vamos para um rápido intervalo e depois voltamos continuando a nossa entrevista. E nós continuamos conversando com o advogado especialista em direito civil, Marcos Von Glen, sobre o problema dos protestos que interrompem o tráfego nas rodovias brasileiras. E também eu já insisti logo no primeiro bloco a respeito dessa situação do carnaval também, e que normalmente, como já se espera que nesse período nós tenhamos essas manifestações, você já sabe no Rio de Janeiro que você não vai pela Marquês de Sapucaí, aqui em Brasília determinadas vias, o eixo, por exemplo, rodoviário, que tem manifestações de trios manifestações culturais de trios elétricos, digamos assim, mas no caso das manifestações políticas, essa questão da indicação, o aviso de que haverá uma manifestação, isso também está previsto em lei. Insistimos também que isso é um procedimento absolutamente democrático. Como e quem deve fazer a comunicação de que vai acontecer uma manifestação? Normalmente são as entidades sindicais, né? Basicamente é quem eles estão representando, basicamente para
defendendo a reivindicação, né? Depende da situação, né? Por exemplo, o senhor falou a respeito de entidades sindicais, normalmente são questões que envolvem manifestações trabalhistas, questão de greve, como o senhor bem disse, né? Essa autorização, mas existem situações, por exemplo, até organizações não governamentais, quando se trata de outros tipos de situação, também tem a necessidade de fazer esse pedido. A quem é encaminhado esse tipo de pedido de autorização para a manifestação? Pois é, nesse caso depende se for rodovia federal, tem que ser encaminhado para a Polícia Federal também, né? Nesse caso, então, assim, tem que ser para a autoridade competente para fazer a alteração do trajeto. Depende do local e da jurisdição, de quem detém a jurisdição. Por exemplo, Brasília, no caso da Esplanada dos Ministérios, tem que haver um encaminhamento específico, até por conta da própria polícia, que tem que acompanhar, garantir a segurança e direcionar o trânsito. E no caso da multa que nós vimos na reportagem agora há pouco, que pode ser aplicada em caso de descumprimento, inclusive do próprio interdito proibitório, que foi o tema da reportagem. No caso, essa multa ela é para evitar essa ameaça na posse, assim, no caso, o interdito proibitório é uma ameaça na posse de determinada pessoa. No caso, essa multa é justamente para afastar essa possibilidade. E em caso de descumprimento da decisão, há sim essa possibilidade do juiz ele arbitrar uma multa diária em caso de descumprimento. Bom, as manifestações são procedimentos previstos dentro das instituições democráticas, normalmente nos países que têm bastante experiência com isso, as manifestações existem, tudo sendo feito de maneira organizada e bom senso, e quando houver excesso, a letra da lei e, se possível, a responsabilidade criminal e civil é a ordem que prevê o sistema legal, inclusive no Brasil, como nós pudemos acompanhar agora. Doutor, muito obrigado pela sua participação, um bom resto de carnaval, obrigado por estar presente aqui em pleno carnaval. Muito obrigado pela participação.